Olá, alunos! Estou aqui para mais uma correção de atividade passada, tá bom? Nossa correção de hoje vai ser sobre a página 233, certo? Então você já pega o seu livro de português para poder me acompanhar, tá certo? A 233 são questões acerca do texto. Tá aqui, acerca do texto Racismo e é a minha vida, é a minha luta para a vida, diz o Emicida, né? Leia a entrevista na íntegra, tá bom? Então é acerca dessa entrevista aqui. Eu não vou ler a entrevista, tá bom? Então, se você ainda não leu, se você ainda não fez essa atividade, legal que você pause o vídeo, dê uma lida no texto para poder acompanhar comigo, senão você talvez não entenda os comentários que eu vou fazendo aqui ao longo da nossa correção, tá bom? Então, dá uma lida aí para poder a gente começar, certo? Então, com a primeira questão, ele pede para a gente observar que antes da entrevista propriamente dita, é um título, eu acabei de ler o título, né? E há uma introdução. E aí ele pergunta que estratégia foi usada para utilizada na criação do título. Na criação do título foi usada a própria fala do autor Emicida, quando ele diz o Emicida, e tem até aspas, né? O racismo é a minha luta para a vida, né? Então, para o título foi usada uma fala do próprio Emicida, certo? E qual a finalidade da introdução antes de começar a entrevista? Então, antes de começar a entrevista, tem uma pequena introdução, tem o nome da entrevistadora, Amanda, de onde é que ela está entrevistando, né, que é de São Paulo, e tem uma pequena introdução antes de começarem as perguntas, certo? Essa introdução é para quê? É para situar o leitor, para que o leitor consiga entender acerca de quem é o Emicida, se ele não conhece, o que ele fez, certo? É um breve resuminho do que vai ser discutido ao longo da entrevista, tá bom? Essa é a resposta. Na segunda questão, ela pergunta o seguinte: normalmente, quando uma pessoa é entrevistada, há interesse sobre algo novo que ela tem a dizer. No caso do Emicida, que já é conhecido pelo público, o que motivou a jornalista para entrevistá-lo? Qual foi o motivo principal que levou a jornalista a entrevistar o Emicida? O que ele estava trazendo de novo? Estava trazendo de novo o disco dele, que ele estava lançando um disco novo, e também que ele tinha chegado de uma viagem recente à África, certo? É o que está de novo nele e é o que vai ser discutido na entrevista, tá bom? Terceira questão. Para não haver confusão entre a voz do entrevistador e do entrevistado, é comum os jornais e as revistas identificarem os interlocutores, inserindo o nome do jornal ou revista e o nome do entrevistado antes da fala de qualquer um, né? Antes da fala deles. E no nosso texto não foi utilizado isso. Ele não colocou o nome da Amanda e nem colocou o nome do Emicida antes da fala de cada um. Foi usado outra estratégia, que é a ideia de que as perguntas que foram feitas pela Amanda estão em negrito e as respostas do Emicida estão logo abaixo, tá bom? Então essa foi a estratégia, foi o recurso usado. E esse recurso, ele foi eficiente? Deu para entender? Acredito que todo mundo entendeu que a pergunta é o que está em negrito, e se é uma entrevista, quem pergunta é o entrevistador, certo? E o que está abaixo, logicamente, é a resposta, tá certo? Quarta questão. De acordo com a entrevista, o que levou o Emicida a querer conhecer países africanos como a Angola e Cabo Verde? O que ele disse pra gente? Ele disse que esses países traziam para ele as raízes da cultura dele, as raízes ancestrais de negro dele, né? Então, trazem a história, a sua cultura negra. Então, era esse o interesse dele nisso.
Em que essa viagem influenciou o novo trabalho do rapper? O disco Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. Então, o que essa viagem influenciou? Né? Ele vai dizer pra gente que influenciou principalmente nos temas que ele escolheu para as músicas do disco dele e nos ritmos, que ele usou ritmos africanos, né, que ele usou ideias da própria literatura africana para poder produzir a sua obra, tá bom? Então, foi a influência que ele usou. Quinta questão. A terceira pergunta introduz um dos assuntos principais abordados na entrevista, que é o racismo no Brasil. O Emicida acredita que sua arte possa transformar a realidade em relação ao problema do racismo? Ele vai dizer pra gente nessa pergunta que ele não acredita, que ele acha difícil, que ele sozinho possa transformar essa realidade do racismo, mas ele também diz que é uma espécie de dever dele, uma espécie de obrigação de falar sobre esse assunto e de combater esse assunto que é o racismo, né? Por ele se identificar como, né? Na letra B, ele pede aqui na letra B para a gente ler uma afirmação do Emicida, né? O que eu não posso deixar de fazer é de apontar para isso, é de lembrar que sim, somos um país muito racista, né? Com base nessa informação, ele pede qual é o papel da arte do artista na opinião do músico. O papel do artista, ele vai dizer bem claro aqui nessa frase, que é de abordar esse tema, que é de falar que o Brasil é racista, que é de denunciar essas injustiças, né? Então, ao falar sobre isso, ele está dizendo que isso acontece, que isso é uma realidade, que isso ainda existe, certo? Então, ele diz que o papel da arte é denunciar essa situação, e no caso aí é o racismo, certo? Sexta questão. Emicida lançou o primeiro CD em 2013. O músico tem consciência do seu papel histórico na música? A gente viu na entrevista que sim, porque ele diz que ele ajudou a construir a história do rapper no Brasil, né? Ele faz parte da história do rapper, né? O que ele acha da ideia de que o rap seja apenas um modismo, né? Ele vai falar que essa ideia de modismo é para quem realmente só para quem não entende o rap ou não gosta do rap em si, apenas segue moda. Que ele fala que para ele o rap é a vida dele, é o gênero musical dele, certo? Então, o rap ser só modismo, vai ser modismo só para quem segue a onda. O rap sempre vai existir para quem realmente entende esse estilo musical, né? Sétima questão. Antes de realizar uma entrevista, o jornalista deve se preparar, procurando colher informações sobre a vida, a obra ou as ideias do entrevistado. E antes disso, deve também montar um roteiro básico de perguntas. A entrevistadora se preparou para a entrevista do Emicida? A gente pode ver que sim, porque ela demonstra nas perguntas dela que ela conhece sobre o trabalho do Emicida, sabe quem ele é, né? Traz informações sobre a viagem dele, sobre o disco dele, para ele falar sobre essas informações, certo? Então é óbvio que ela conhece, que ela tentou se informar sobre quem é, né? Letra B. Numa entrevista em que o entrevistador e o entrevistado falam ao vivo, como se estivessem conversando, o entrevistador pode, a partir de uma resposta, improvisar e fazer uma nova pergunta. Você acha que na entrevista lida foram feitas essas perguntas de improviso? Certo? Na verdade, a gente só vai ver uma pergunta de improviso na quarta pergunta que ela faz,
que ela faz uma pergunta justamente com base na resposta que ele deu na pergunta anterior, né? Que é justamente sobre a questão do racismo, né? Oitava questão, tá bom? Na oitava questão, pergunta-se o seguinte: em geral, as entrevistas elas são realizadas oralmente, certo? Se eu não me engano, quando eu passei essa atividade para vocês, eu dei até uma dica de uma entrevista, um link de uma entrevista no YouTube para que vocês assistissem e vissem e tentassem ver qual seria então essa diferença entre uma entrevista que é escrita e uma entrevista que é oral, tá bom? Depois elas são transcritas e a seguir editadas com a finalidade de ser publicada. Durante a edição, dependendo do perfil e do órgão da imprensa, podem ser suprimidas algumas marcas de oralidade, né? Como expressões né, tá ligado, então, certo? Letra A. Embora haja fronteiras rígidas entre a linguagem oral e a linguagem escrita, as marcas de informalidade, tente associar as características da linguagem e os termos destacados, certo? Então, ele vai falar aqui pra gente que, aliás, ele vai pedir para vocês retirarem quais são os termos de oralidade, né? E esses termos de oralidade são a expressão sabe, né? Ou eu trouxe, certo? Ou então lá fomos nós e um soco no estômago, que são expressões de informalidade. E essas são expressões típicas da linguagem falada também, né? Normalmente quando a gente escreve, a gente tenta suprimir, tirar essas repetições para evitar que o texto fique repetitivo. E também tenta não usar, né, informalidades, gírias e etc, né? Letra B. Com que finalidade foram mantidas no texto essas marcas de oralidade e de informalidade? O objetivo, certamente, foi para trazer uma leveza maior para o texto, né? Uma naturalidade, como se esse texto ele não fosse um texto escrito, mas sim um texto falado, né? Para que ao ler o texto você estivesse achando que está muito mais ouvindo a pessoa, certo? Então é mais a ideia de aproximar mesmo a linguagem da linguagem oral, tá? Questão 9, tá bom? Na questão 9 a gente tem um trecho aqui da entrevista, né? Que é o seguinte: o que vai fortalecê-lo é a consistência das obras. Talvez tenha virado moda para determinada parcela que sempre teve preconceito com o gênero. No trecho foram empregadas algumas formas gramaticais, né, que são usuais, são pouco usuais na linguagem oral. E na letra A ele pergunta quais são essas formas gramaticais mais comumente usadas, né? Então, em vez de fortalecê-lo, que é uma forma pouco usada quando a gente está falando, né? Como é que normalmente a gente fala? Então, se fosse falado, ele não teria dito fortalecer. Provavelmente ele diz o que vai fortalecer ele, né? A gente não diz fortalecer. Então, o que vai fortalecer ele é a consciência das obras, né? E em vez de para, a gente diz muito mais pra, né? Talvez tenha virado moda para determinada, né? Pra. Então, em vez de fortalecê-lo, a gente usa fortalecer ele, em vez do para. Isso na linguagem oral. O Emicida realmente falou do modo como o trecho foi publicado? Isso aí é pessoal. Você acha que ele foi falado da forma que está escrito aqui? Ou você acha que ele falou mais da forma como eu acabei de dizer? O que vai fortalecer ele e tal. Você acha que ele usou mais do que está escrito ou isso foi alterado? Isso aí é normal, eu acredito que tenha sido alterado, porque quando a gente fala é algo muito espontâneo.
Então a gente acaba falando realmente de forma mais simples, mais informal. Letra C. A linguagem do entrevistador e a de Emicida é, em geral, uma norma padrão? Sim. Foi usada alguma informalidade? Foi. Alguns termos de informalidade, como soco no estômago, então lá fomos nós, né? Mas foram muito poucos e, no geral, essa informalidade não afetou o texto como um todo. Então, a gente pode dizer que é um texto escrito na norma padrão, sim. Como se caracteriza a linguagem empregada na entrevista? Normalmente, a entrevista, se for escrita, a gente vai ver muito mais a norma padrão. Agora, se for uma entrevista oral, tá tudo bem e não vai ter problema a gente ver expressões de oralidade, a gente vê gírias, ou até mesmo o emprego de o emprego de alguns termos que não são não são corretos gramaticalmente, tá bom? Então tem essa diferença entre a entrevista que ela é oral e a entrevista que ela é escrita, que a escrita a gente tenta enxugar mais, fazer com que o texto seja mais coerente, né? Até porque na escrita a gente não vai estar vendo a pessoa, né? Vai estar só lendo, tá bom? Então tem essa diferença, né? Por isso que quando eu passei a atividade, eu também dei uma sugestão de que vocês assistissem um vídeo de entrevista, para que você pudesse observar essa diferença na linguagem. A linguagem da entrevista oral, ela é muito mais fluida, muito mais leve, muito mais solta, certo? Do que numa entrevista escrita, que normalmente é um texto que já foi editado, que foi organizado, né, que foi formatado e que não tá tal qual como a pessoa falou, certo? E nem poderia, porque aí se tornaria um texto escrito cansativo, certo? Então, gente, nós terminamos a nossa correção dessa atividade, certo? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido todos os comentários que foram apresentados, tá bom? Se ficou alguma dúvida, você sempre pode ver o vídeo de novo, ou então pode mandar uma mensagem para mim, certo? E que eu respondo a sua dúvida na medida do possível, tá legal? Então, continuem nos estudos, não desistam. E estamos aqui. Fé, força e foco. E até a próxima.